O que nós vamos fazer hoje, ou o que eu vou fazer particularmente, irmãos, é uma coisa de doido. Por quê? Fazer um panorama da Bíblia em 5 quartas-feiras é a mesma coisa que dizer, vamos falar sobre o universo em 5 semanas. Não tem, aqui tem coisa para uma vida. Mas o que nós vamos tentar fazer? Nós vamos tentar ajudar os irmãos a clarearem a sua visão do que é a Bíblia e como é possível entendê-la melhor nesse relacionamento que nós temos com ela como palavra de Deus. E eu quero fazer a seguinte ilustração. Suponhamos que eu e o irmão Paulo, há uns 10 anos atrás, fôssemos muito amigos mesmo. Amigos chegados. Aquele que a Bíblia diz, mais chegado que o irmão, né? E aí, então, o irmão Paulo resolve ir embora para a Bahia. Né? E ele diz, olha, puxa, pastor, eu vou embora para a Bahia e... Tá bom. Então, e ele vai para a Bahia e nunca mais nos encontramos. Mas ele diz para mim antes de ir assim, olha, por favor, né, escreva para mim, não deixe de me contar as coisas que vão acontecer aqui. Então, tá bom. E então eu começo a escrever para ele um relato de tudo aquilo que eu vou vivenciando como pastor. Mas nunca envio. Um belo dia eu resolvo enviar para ele tudo que eu escrevi nesses últimos 10 anos. Né? E aí ele está lá na Bahia e resolve pegar a correspondência dele. Tem um calhamaço dessa idade. 2.000 páginas escritas à mão do meu tempo aqui. Aí ele abre aquilo com certo medo, né? E diz, nossa, mas esse cara que escreveu é meu amigo, mas é doido. Uma carta com essa quantidade toda. E aí ele começa a perceber algumas letras diferentes, porque teve um tempo que eu não pude escrever, aí eu pedi para o Norival escrever um pouco lá, né? E aí o Norival escreveu com a letra dele, aí teve outro tempo que eu não pude escrever, pedi para o irmão Milton escrever. O irmão Milton, coitado, não enxerga direito, escreveu uns negócios lá, diferente, né? E o irmão, então, Paulo começa a ler 1 página, 2 páginas, vai dizer, não, isso aqui não vai dar para ler de uma vez, né? Os irmãos estão entendendo? A Bíblia é uma carta de Deus ao homem, mas uma carta grande para chuchu, né? E uma carta que muitos de nós temos uma certa dificuldade para ler por causa do tamanho e por causa da diversidade de conteúdo. Afinal de contas, foram 40 homens aproximadamente escrevendo em 4.000 anos. É tempo demais, contextos diversos, coisas diversas. Aliás, essa é uma coisa que nós não vamos nos preocupar. Não vou ficar falando em número, estatística. Uma coisa os irmãos podem ter certeza. A Bíblia é o maior livro de todos os tempos em tudo. Em tudo. Se eu trouxesse aqui todos os números, isso só serviria para mostrar isso. É o maior. Maior em publicação, maior em vendagem, maior em influência e em tantas outras coisas que nós não precisamos ficar repetindo aqui. Nós sabemos dessa dificuldade porque quase todo crente no começo do ano resolve ler a Bíblia toda. Não é verdade? E aí o que ele faz? Ele começa animadão em Gênesis. Dia 2 de janeiro ele já está no capítulo 10 de Gênesis. E aí ele fala, puxa, mas essas histórias são muito legais. Quantos irmãos já leram todo o livro de Gênesis? Esse é bico, né? Quantos irmãos já leram todo o livro de Êxodo? Já diminuiu o número de mãos, né? Quantos irmãos já leram o livro de Levítico inteiro? Temos alguns corajosos, mas já são menos, né? Quando o sujeito chega em Deuteronômio, ele fala, não, está muito difícil ler a Bíblia. Eu vou conversar com o meu pastor para ver se ele me ensina um jeito mais fácil de eu ler esse negócio. Porque ele vai lendo naquela sequência e ele não vai conseguindo entender sequência. Porque a Bíblia, na forma como ela está organizada, para nós, ela não está em forma cronológica. Então, ele lê muitas coisas que estão antes na Bíblia, mas aconteceram depois. Então, ele perde essa noção de sequência. Consequentemente,
ou ele acaba desanimando, ou ele acaba pedindo ajuda dos eruditos, né? Dos universitários, geralmente o pastor. E há alguns pastores, meus irmãos, sem querer criticar, mas já criticando, assim como há professores de música. Deixa eu falar dos professores de música que pega menos mal do que falar de pastor, né? Mas há alguns professores de música que eles não deveriam trabalhar. Porque assim, o aluno vai todo animado estudar música. Fala, olha, meu sonho sempre foi estudar música. É a primeira coisa que o professor de música mal preparado diz é assim, olha, mas isso não é para todo mundo. Isso é só para alguns muito talentosos. Aí o sujeito já encolhe um pouco, né? Bom, eu não devo ser um desses muito talentosos. Olha, se você estudar muito e se esforçar muito, talvez um dia você toque. Então o sujeito já fica mais desanimado ainda. Eu vou dar para você agora a primeira aula de música. Olha, as figuras de música são semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa e quartifusa. O sujeito fala, misericórdia. Mas está me xingando porque eu não fiz nada. E ele fala assim, uma aqui dura 4 tempos, outra dura 2 tempos, outra dura metade de um tempo e outra dura metade do outro tempo. Entendeu? Agora vamos aprender a pauta. A pauta tem 5 linhas, na primeira linha você tem mi, sol, si e ré, fá. O sujeito sai da primeira aula trançando a perna, bêbado, porque não entendeu nada. E sai com aquela ideia de que música realmente é um néctar dos deuses, que só os iluminados vão alcançar essa arte maravilhosa. Não é assim que acontece? Quantos aqui já tiveram uma primeira aula de música desanimadora? Está vendo? Eu falei do professor de música, mas pastor é tudo igual também. Porque alguns pastores fazem questão de dizer, olha assim, a Bíblia é um livro muito difícil. Só pessoas muito estudiosas vão realmente conseguir a compreensão da Bíblia. E aí os crentes desanimam. Bom, então sabe o que eu faço? Eu vou pedir, toda vez que eu for precisar, eu vou pedir a ajuda do pastor, porque afinal de contas só ele é iluminado. E quantas igrejas têm sido construídas sob essa exploração? Porque o pastor é o iluminado e os crentes são tudo bobão. Então precisa tudo da ajuda do pastor, que é o iluminado. Então ele diz, não, olha, a Bíblia diz que é assim. E todo mundo diz amém para o pastor. E aí surgem todas essas barbaridades que nós temos visto aí por causa dessa situação. Ou seja, o aumento dessas pessoas leigas e o distanciamento dos estudiosos, eles têm causado um afastamento da compreensão da Bíblia. Os estudiosos são importantes? São. A Bíblia é simples? É, mas contém coisas complexas? Contém. Essas coisas complexas nos impedem de entender a vontade de Deus? Não. Então, meus irmãos, nós precisamos de alguém que nos ensine, sim. Mas não nos tornamos dependentes dessas pessoas. Nós podemos entender a Bíblia, sim, e nós podemos perceber o seguinte, à medida que vamos tendo contato com ela, o Espírito Santo vai nos dando aquela gostosa experiência de que a Bíblia é a coisa mais rica que nós poderíamos receber neste mundo. Talvez os irmãos não saibam, mas a rainha da Inglaterra, a atual rainha da Inglaterra, Elizabeth II, né? Elizabeth II, primeira, não sei. Quando ela foi entronizada ou coroada há mais de 50 anos atrás, ela recebeu uma Bíblia na coroação. Nessa Bíblia estava escrito o seguinte, Nossa Rainha Graciosa, para manter sua majestade sempre consciente da lei e do Evangelho de Deus, como regra para toda a vida e de governo dos príncipes cristãos, apresentamos-lhe com este livro a coisa mais valiosa que o mundo oferece. Aqui está a sabedoria, este é o direito real, estas são as palavras vivas de Deus. É isso que está escrito na Bíblia que a rainha Elizabeth ganhou. Não sei se ela lê a Bíblia. Não sei se ela segue a Bíblia. Mas há nesta frase esta ideia que é válida para nós de que a Bíblia é realmente a coisa mais preciosa que nós poderíamos ter. Agora, nós só podemos compreender a Bíblia pela fé.
Então, a primeira premissa básica aqui do nosso estudo é que a fé nos leva à compreensão daquilo que a Bíblia está dizendo. E ela não pode ser exercida sem essa experiência de compreensão. E aí há um dilema, na verdade não é um dilema, mas há um complemento das coisas. A razão e a fé se complementam. De que maneira? Pela fé, eu acredito que Deus existe, certo? Mas há razão envolvida nisso. Pela razão, eu sou capaz de raciocinar e entender coisas que me levam a crer que Deus existe. Nós não vimos Jesus morrer na cruz. Pela fé, nós cremos que Jesus morreu na cruz. Mas pela razão que nós temos para entender, nós lemos a palavra e percebemos que tudo aquilo que é dito a respeito do sacrifício de Cristo faz um sentido lógico. Então, eu estou dizendo isso para mostrar para os irmãos que essa exploração que muitos pastores e muitas igrejas fazem da fé, ela é incorreta. Nós temos fé? Temos, mas nós pensamos também. Olhamos para a Bíblia e vemos que a Bíblia tem lógica, faz sentido, é organizada, e que Deus organizou a sua revelação ao homem para que ela pudesse ser compreendida. Uma ideia que nós precisamos combater, meus irmãos, é essa ideia de misticismo. Isso é difícil de expressar porque todos nós somos místicos, a Bíblia é mística, Deus é místico. Mas não no sentido que o mundo usa essa palavra. Há uma espécie de misticismo por aí no meio evangélico, querendo excluir a razão de todas as coisas e querendo colocar Deus em termos não compreensíveis. Deus jamais se revelou ao homem de forma que o homem não pudesse compreender. Mas o que nós temos visto acontecer? Muitas pessoas usando o oposto disso. Olha, eu vou lhe revelar uma palavra de Deus, uma palavra poderosa de Deus. É mesmo que diz essa palavra? Mas que palavra poderosa de Deus é essa que eu não entendo? Que palavra poderosa de Deus é essa que só alguém que, em nome de Deus, não, mas agora eu vou traduzir para a irmã. Com que finalidade à luz da Bíblia? Então, meus irmãos, fé é importante na compreensão da Bíblia? É, mas a razão também está implícita. Deus fez uma comunicação, Deus escreveu uma carta racional, que pode ser entendida. E que através dessa compreensão, ele nos leva então à própria pessoa de Deus. É por isso que a palavra de Deus, como nós dizemos aqui, ela é, em princípio, uma comunicação verbal de Deus. Porque lá no Gênesis nós vemos Deus dizendo, haja luz, e houve luz, não é? Haja divisão das águas, e houve a divisão das águas, ok? Mas a palavra também é o próprio Jesus Cristo. Isso tudo ainda só em caráter inicial. Para que nós possamos definir logo no começo que a palavra de Deus ela é inspirada, preservada, canônica, plena, exclusiva. Depois nós vamos explicar tudo isso aí, cada uma dessas palavras para os irmãos entenderem, porque isso é muito importante. Isso parece uma aula do jeito que está aí, mas isso não é uma aula nesse sentido. Essa é uma verdade que todo crente precisa entender para ficar protegido de tanta bobagem que está sendo falada por aí. E eu quero que os irmãos entendam isso e nós vamos conversar sobre isso. E uma das grandes bobagens que tem sido ditas a respeito da Bíblia é que a Bíblia não é a palavra de Deus. Como assim? Alguns pregadores estão dizendo, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Mas aí fica meio esquisito, não é? Os irmãos imaginem eu dizer para os irmãos, olha, aquilo ali não é um piano. Sei, não é um piano, não. Não.
Aquilo ali é uma caixa de madeira que contém todos os elementos de um piano. E que pode ser que, se soar, venha a ser um piano. Outras pessoas têm dito, não, a Bíblia, na verdade, ela não é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela pode se tornar a palavra de Deus. E então eu digo assim, olha, aquilo ali não é um piano. Mas se alguém sentar ali e tocar, e alguém ouvir, então aquilo passa a ser um piano. Só, mas que conversa de doido. Pois é essa conversa de doido que as pessoas têm feito a respeito da Bíblia. Então nós precisamos bater esse prego bem batido aqui no começo para dizer: a Bíblia é a palavra de Deus. Que ninguém engane os irmãos dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, que a Bíblia se transforma na palavra de Deus, que o meu entendimento é que dá sentido à palavra de Deus. Isso também tem sido muito ensinado. Não, o sentido da palavra sou eu quem faço. Aí fica difícil, né? Porque eu faço um sentido, o irmão faz outro, o irmão faz outro, e aí vira uma verdadeira confusão de sentidos em relação à palavra de Deus. Eu não creio que Deus faria isso, de revelar a sua vontade para que cada um sentisse de um jeito. Não funcionaria. Há um sentido objetivo. Por isso, meus irmãos, que nesse aspecto nós podemos dizer que a fé, ela não é um salto no escuro. Vamos corrigir esse conceito também, né? Eu ouço muita gente dizer isso. Não, olha, a fé é um salto no escuro, pule no escuro, isso é fé. Não, fé não é pular no escuro. Fé é mergulhar na luz. Então vamos mudar o conceito. Eu não pulo nas trevas, eu mergulho na luz da verdade de Deus. A fé me leva ao aprofundamento na Bíblia. É exatamente porque eu creio que eu quero conhecer mais da Bíblia. É porque eu creio que eu estudo a Bíblia, que eu leio a Bíblia, que eu me enriqueço. É a mesma lógica que há no alimento. Quando eu me sento à mesa com fome, diante de um prato de comida, há uma crença em mim de que aquela comida vai me alimentar, não é verdade? Ou alguém senta em frente ao prato de comida e fica dizendo, sei não, isso aí alimenta, isso aí enche mesmo. Ah, talvez não seja bom comer isso. Nunca vi ninguém fazer isso, especialmente quando está com fome. É a mesma postura que nós temos em relação à palavra de Deus. Nós nos alimentamos dela e queremos mais, porque sabemos que ela realmente é a verdade de Deus. Eu quero também colocar diante dos irmãos um outro primeiro conceito importante, que é revelação. Quando nós falamos sobre Bíblia, essa palavra revelação, ela é muito importante. E o que nós queremos dizer com revelação? Alguém tem alguma ideia? O que é revelação? Esclarecimento. Eu digo aqui, irmão Sandoval, vou lhe fazer uma grande revelação, hein? Qual é a atitude dele diante de uma frase como essa? Não, na verdade é uma atitude de curiosidade, né? Puxa vida, vai fazer uma grande revelação. Que revelação é essa? Eu quero conhecer. E aí eu digo para ele, ou eu simplesmente chego para ele e digo assim: ele vai dizer, que grande revelação é essa? Uma coisa muito interessante, os nossos filhos são sempre uma fonte de coisas interessantes, né? Nunca esqueço, o William era bem pequeno, devia ter uns 2 anos. E onde ele chegou para mim e disse assim, pai, vou lhe dizer uma coisa muito profunda. Você imagine uma criança de 2 anos dizendo isso. E eu disse, é mesmo, filho? O que você vai me dizer? Disse. E ele disse, então, pai. Eu fiquei olhando para ele, eu sabia se eu ria e talvez o desestimulasse naquilo, porque afinal de contas ele chegou tão solene para dizer que ia me dizer uma coisa muito profunda, né? E até hoje a gente dá risada com isso, porque a gente não sabe o que ele quis dizer. Até hoje. E por que eu estou contando isso? Porque revelação, meus irmãos, no sentido bíblico, é ato
cognoscível. Essa é uma palavra difícil, mas que eu já traduzo. Que você pode entender. Ato de Deus que se compreende. E você pode pegar lá no começo da Bíblia, quando não havia Bíblia escrita, quando Deus se revelava às pessoas. Deus aparece a Abraão, e não vamos discutir agora se era Deus, se era o anjo, não tal, mas Deus fala coisas a Abraão que Abraão precisa consultar alguém entendido? Precisa? Não. Precisa de tradução? Não. Deus falou em línguas? Não. Ele entendeu. A revelação de Deus é compreensível. Não existe dúvida, não causa dúvida. Em todos os aspectos, até mesmo na natureza, a Bíblia diz, e nós não vamos ficar olhando cada texto, que há uma revelação geral na natureza. É possível olhar para a natureza, o salmista diz isso, Paulo diz isso, é possível olhar para a natureza e entender Deus. Sábado retrasado, acho que eu estava falando aos jovens, e eu estava dando uma explicação sobre isso. Eu recomendei que os jovens lessem, e também sempre recomendo aos irmãos que leiam um livro chamado O Fator Melquisedeque. E esse livro mostra como algumas civilizações, sem qualquer contato, com qualquer tipo de conhecimento como nós temos, chega ao conhecimento de Deus. E o autor desse livro ele fala sobre uma tribo que foi encontrada, não sei onde, não sei se na África, sem qualquer contato com qualquer tipo de outra civilização mais desenvolvida. E aí eu não gosto de usar essa palavra desenvolvida, porque eu sempre fico pensando, quem é desenvolvido? Eu contei para os irmãos aqui a experiência dos índios, do pastor Elbio. Contei? Não? Eu estava conversando com o pastor Elbio, né, que foi nosso preletor no Congresso Missionário, e ele estava falando sobre algumas coisas da cultura indígena que nos fazem morrer de vergonha. Por isso que a gente fala essa questão, quem é civilizado? Que a gente diz que nós somos os civilizados e o índio não. Aí ele estava contando o seguinte, ele estava fazendo trabalho com uma tribo lá no Paraguai. E tinha um índio naquela tribo que era alcoólatra e vivia bêbado e agredia as pessoas e hostilizava as pessoas. E com ele não foi diferente. Então, um dia, quando o pastor Elbio chegou lá para fazer o trabalho, aquele índio falou uma porção de bobagem e depois, quando o pastor Elbio voltou, viu que o carro dele estava riscado, acho que com o pneu furado. Então, o pastor foi falar com o cacique. E falou com o cacique, olha, esqueci o nome do cacique, o índio lá tal, me fez isso. Falei, pode deixar, pastor. Nós vamos mandar prender o índio. Tá bom. Aí o cacique chamou, fulano, vai lá e prende fulano. Tá bom. O índio foi lá, pegou o outro índio, né, levou perto de uma árvore, colocou o índio perto de uma árvore e voltou para o cacique. Falou, pronto. O cacique falou para o pastor, está pronto, está preso. Você falou, como assim está preso? Não, ele está lá do lado da árvore. O cacique falou, não, ele está preso. Então, como assim? Explica esse negócio. Nossa prisão é lá do lado daquela árvore. Quando eu digo que alguém está preso, alguém está preso. E a prisão é uma ordem do cacique. E um outro índio fica incumbido de cuidar daquele que está preso. Mas esse cuidar é assim, meus irmãos. Vai lá uma vez de manhã, olha, está preso. E volta a trabalhar, faz as coisas dele. Vai lá no almoço, olha, está preso. Vai lá no final do dia, está preso, continua preso. Aí diz, pode soltar, vai lá. Pode sair, está solto. Aí eu pergunto, quem é civilizado? Nós ou eles? Outra coisa interessante, já que a gente está falando sobre isso, especialmente na proximidade das eleições, né? Ele estava dizendo que a forma como os caciques são escolhidos é muito interessante, porque no processo de eleição deles, eles levam em conta realmente uma pessoa da comunidade que seja preocupada com o todo, com os outros. Então ele fala, você chega lá na tribo, ou pelo menos chegava naquela tribo, o cacique era o último sujeito que você imaginaria cacique. Com uma sandália havaiana toda remendada com arame, um óculos com as lentes quebradas, remendado com esparadrapo, camiseta velha, furada,
quase um maltrapilho. Sabe por quê? Porque as prioridades são todas da tribo e dos outros primeiro, por último ele. Isso é absolutamente natural para eles. Então, se sobrar alguma coisa, depois de tudo que foi administrado em favor da tribo, então ele vai comprar um chinelo novo para ele e alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que eu falo para os irmãos, quem é civilizado? Né? Mas aí, voltando, achar essa tribo não civilizada, por isso que eu estava explicando o que é civilizado. E olha que interessante, essa tribo cria num Deus único, criador do universo, sustentador do universo, cria que esse Deus enviou o seu Filho ao mundo, que esse Filho morreu e derramou sangue para que todas as pessoas fossem perdoadas. Como é que essas pessoas chegaram ao conhecimento dessa mensagem sem nunca ler uma Bíblia? Não havia culto a nenhum outro Deus, não havia culto a sol, a lua, coisas que essas tribos normalmente costumam fazer. Então nós cremos na revelação geral? Cremos. Pelo menos eu creio. Creio que os irmãos devem crer também. É possível alguém chegar ao conhecimento de Deus através da natureza? A Bíblia diz que é. Mas é esta a forma que Deus está usando hoje, prioritariamente? Não. A revelação de Deus hoje, ela é especial em Jesus Cristo. Nós chamamos de revelação especial aquela revelação em Jesus Cristo. Embora haja revelação histórica, revelação à consciência, aliás, mais um aliás, nós estamos na época do Ramadã. Os irmãos já ouviram falar, né? Os que acompanharam a Copa aí devem ter visto o dilema, né, do time da Argélia, e agora, jejua ou não jejua, por causa do Ramadã, e o técnico disse, não jejua, né? O mais importante é ganhar a Copa agora, e não ganhou, perdeu. Mas a questão é a seguinte, Deus tem se revelado a muitos muçulmanos, sem que ninguém pregue, sem que haja pastores, sem que haja igreja, sem que haja folheto evangelístico, sem que haja programas evangelísticos, Deus tem se revelado à consciência dessas pessoas. Mas nós que conhecemos a palavra sabemos que a suprema revelação de Deus está em Jesus Cristo. Até agora nenhuma novidade, não é? Ou tem? Não, tudo básico. É a primeira aula, recapitulação. Assim como básicos também são os nomes que a Bíblia recebe. A Bíblia recebe basicamente o nome de uma palavra grega, biblion, que significava raiz de junco, o junco que era usado para fazer os papiros, e que depois passou a definir o conjunto de papiros, onde os textos bíblicos foram escritos. Então, na verdade, na língua original, biblion era qualquer livro. Isso assume depois um significado tão grande que essa palavra passa a ser usada no sentido de um livro só, a palavra de Deus. Mas ela também é chamada de Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, Palavra do Senhor e tudo mais. Então vamos dar uma corridinha nisso, Carlinha, e agora vamos para a última parte. Os pressupostos básicos sobre a Bíblia. A primeira coisa que nós precisamos entender em relação à Bíblia sobre isso é que a Bíblia é um livro sobrenatural, transcendente. O caráter da Bíblia não é de coisa material deste mundo, mas é de a palavra de Deus, cujo poder é maior do que aquilo que nós podemos perceber. Tudo aquilo que nós podemos perceber, a filosofia chama de imanente. Nós vivemos num mundo imanente. Eu estou vendo os irmãos, estou olhando para as diferenças de cada um, para as roupas que cada um está vestindo, para as reações de cada um. Isso tudo é imanente. Tudo aquilo que foi falado aqui, todo mundo compreendeu. Isso é imanente. Agora, quando nós cantamos juntos e adoramos a Deus e sentimos aquela alegria de fazer isso juntos em nome de Deus e sentimos a presença de Deus, isso é transcendente.
Quando a palavra de Deus é pregada e uma pessoa tem o seu coração movido lá no fundo do coração, como se aquilo estivesse sendo dito exclusivamente para ela, isso é transcendente. É por isso que nós dizemos que o caráter da Bíblia e o caráter da revelação de Deus é um caráter transcendente. Está além do natural. Por isso nós a chamamos sobrenatural. Aliás, uma dessas experiências já comprovadas, nós vamos falar daqui a pouco. Sabe aquela história de Jonas e pregar lá em Nínive? E o que aconteceu lá? Todo mundo, a Bíblia diz que todo mundo se arrependeu. Você fala, que negócio de doido, isso deve ser invenção dos autores da Bíblia. Não é. Os historiadores já descobriram diversos relatos falando de uma coisa absolutamente extraordinária que aconteceu na cidade de Nínive, que todo mundo abandonou os deuses. Os historiadores narram assim, foi um abandono coletivo desse politeísmo para se converterem a um único Deus. Isso não é um negócio transcendente? E por quê? Porque foi feita uma pregação naquela cidade sobre a injustiça daquele povo e de como aquela injustiça desagradava a Deus. E então, a palavra de Deus pregada por Jonas, um Jonas, né? Resmungão, de má vontade, essa palavra opera de forma transcendente. Deu para entender o que é imanente, transcendente? Aquele pratão de comida que você vai bater depois do culto é imanente. Mas aquele momento de oração que você vai ter com Deus, ajoelhado, talvez do lado da cama, antes de dormir, transcendente. A palavra de Deus é transcendente. Segunda coisa, meus irmãos, muito interessante sobre essas premissas que nós estamos falando. O caráter indestrutível da Bíblia. Os irmãos acham que a Bíblia pode ser destruída? Pode? É. Destruída de sumir, desaparecer. Desaparecer. Nesse amor doido que os nossos governantes estão aí com os governantes de Cuba, vamos supor que nosso país se torne cubanizado de vez e que toda manifestação da palavra de Deus seja proibida e que a gente volte lá para a Idade Média, Bíblias sejam queimadas em praça pública. Os irmãos acham que a palavra de Deus pode desaparecer? Mas nós não acabamos de dizer que o livro é a palavra de Deus? Alguém sabe dizer na Bíblia um evento em que a Bíblia quase desapareceu, ou as Escrituras quase desapareceram? No dilúvio? Bom, agora foi longe, hein? Foi bem depois. No tempo de Esdras. No tempo de Esdras, havia aquele sentimento de que as Escrituras haviam desaparecido. E o que aconteceu? Encontraram o quê? Não havia desaparecido. Aliás, uma das coisas, eu já falei para os irmãos, mas olha, eu queria escrever tanta coisa que eu acho que eu precisaria viver 200 anos para escrever tudo que eu quero. Mas eu queria muito escrever um livro chamado A Obra de Deus por um Fio. Porque são diversos momentos na história da Bíblia que você pensa assim, não vai acabar. A dinastia de Davi vai morrer, vai extinguir. A palavra de Deus vai sumir, por quê? Porque as pessoas estão fazendo coisas, você fica assim, nossa, mas não vai dar. E no último pênalti, depois da prorrogação, a palavra de Deus se salva.
É uma coisa maravilhosa. Esse é um exemplo que eu falei de Esdras. Parece que desapareceu, as escrituras desapareceram, queimou tudo, perdeu. Não, tem lá 2. E outras situações que a gente diria que, com muitos exemplos ricos, né? No século XVIII houve um filósofo que quase todo mundo conhece, chamado Voltaire. Alguém sabe o que Voltaire disse? Ninguém sabe? Bom, Voltaire disse muitas coisas, claro, né? Uma delas é que Deus havia morrido. Nietzsche não foi o primeiro a dizer isso. Voltaire já havia dito isso. Mas Voltaire disse, dentre outras coisas, que ele previa que, no máximo, em 6 anos, ou em 100 anos, a Bíblia estaria extinta completamente. Isso não aconteceu. Já se vão mais de 300 anos e, ironias do destino do nosso Deus, né? A casa onde Voltaire morou se tornou a primeira grande sociedade bíblica do mundo. Fala sério, Deus tem senso de humor, não tem? Deus tem senso de humor. E isso tem se repetido, meus irmãos, de uma tal forma que a gente só pode dizer realmente Deus é maravilhoso. É por isso que eu não tenho medo que a igreja acabe, porque até que a igreja seja arrebatada, a igreja não vai acabar. Pode matar crente, pode acabar com a igreja pode diminuir, não interessa. A igreja não será destruída, tanto quanto a palavra de Deus não será destruída. Pode queimar a Bíblia à vontade, pode fazer o que for. E, aliás, muitas coisas já estão sendo feitas. Semana passada, ou retrasada, eu fui publicar um texto no grupo dos jovens no Facebook da nossa igreja. E eu tenho um blog onde eu armazeno alguns versículos com alguns formatos, os irmãos já devem ter visto, é um blog chamado Bela Escritura. E normalmente eu pego o endereço daquela publicação e jogo no Facebook. E era um versículo que falava exatamente sobre pureza sexual. E quando eu joguei aquele link no Facebook dos jovens, eu recebi a seguinte mensagem: este conteúdo foi denunciado como abusivo. E eu não consegui publicá-lo naquela forma, naquele grupo. Consegui publicar só depois de pegar a própria foto que eu havia formulado e jogar lá o arquivo como foto. Aí fui. E eu comecei a perceber, porque depois tentei colocar um outro versículo também para os jovens, como poderá purificar o jovem o seu caminho, a mesma mensagem, conteúdo abusivo. E aí tentei um outro versículo, que não falava sobre pureza sexual. Ele aceitou e publicou. Nós estamos vivendo um tempo bem engraçado, onde as pessoas pensam que não há perseguição, que não há restrição, mas essa perseguição e essa restrição, elas estão subindo que nem água de enchente que vai devagarinho. E a água já está na canela. E ela está subindo. Mas nada disso vai destruir a palavra de Deus. Outro aspecto, a unidade. Muitas pessoas têm questionado a unidade da Bíblia. Ah, mas o Velho Testamento não faz sentido com o Novo Testamento. Faz ou não faz? Faz. Sempre fez. E vai continuar fazendo. Agora, as coisas do Velho Testamento são todas aplicáveis a nós? Não. Sim. Mas os irmãos já pensaram, se eu chegasse aqui, irmãos, Deus me deu uma palavra muito especial de que nós agora, nos nossos cultos, teremos que usar o shofar que os judeus usavam. Isto é uma revelação de Deus, meus irmãos. Não ousem me questionar sobre isso. Todos os nossos cultos agora começarão com um toque de shofar. Ah, e nós vamos criar também uma classe aqui para ensinar os irmãos a tocarem shofar. E mais do que isso, a partir de agora, nós vamos colocar aqui na nossa mesa da ceia
2 castiçais, semelhantes ao que havia lá na tenda, no tabernáculo de Deus. E nós vamos colocar ali também uma reprodução da Arca da Aliança. Então, irmãos, os nossos irmãos aqui, 2 irmãos nossos, viveram essa experiência. O pastor começou a introduzir na rotina da igreja práticas judaicas e as festas judaicas. Começou a levar a igreja a realizar as festas judaicas, e no começo era tudo muito divertido, as pessoas começaram a achar, que bacana, né? Vamos fazer a festa dos tabernáculos, que legal, que nem os judeus faziam. E aí a coisa começou a não ficar tão divertida. Ele começou a judaizar a igreja. Isso tem acontecido muito. Porque as pessoas não estão compreendendo a integração entre o Antigo e o Novo Testamento e não estão compreendendo que a Bíblia foi revelada progressivamente e que, como Paulo diz, aquelas coisas do Novo Testamento são sombras daquilo que o Novo vem trazer. O ano passado, se não me engano, eu fiz uma série de sermões sobre as sombras do Novo Testamento, aliás, do Velho Testamento, do Novo Testamento no Velho, relacionando como estas sombras apontam sempre para Jesus, e como elas simbolizam as coisas da nova aliança. Então, nós não podemos nos deixar enganar. Há um exemplo só que eu trouxe para os irmãos, por exemplo, em Números 21, 6, aquele episódio em que as pessoas são picadas por cobras e Deus manda então levantar uma serpente, e lá em João, nós vamos ver João fazendo referência àquilo e dizendo, como a serpente foi levantada no deserto, assim Cristo será levantado. Aquela serpente curando as pessoas das picadas de cobras, e o Cristo sendo levantado para que todas as pessoas sejam curadas dos seus pecados. Diga. Não sei qual o propósito disso. As igrejas, alguns irmãos me questionaram há 4 anos atrás, quando nós demos início à campanha de construção do templo, nós fizemos ali aquilo que normalmente as igrejas fazem no lançamento de uma pedra fundamental, que é colocar uma relação com a membresia da igreja. Eu não lembro, nós colocamos uma relação da membresia da igreja, um exemplar da Bíblia, e eu acho que só. Que é um ato simbólico. Alguns irmãos me questionaram, mas pastor, nós podemos enterrar a palavra de Deus, E alguns ficaram meio preocupados com isso, se nós poderíamos ter enterrado a palavra de Deus. Eu não sei o que está enterrado lá na igreja de Cubatão. Eu acredito que seja um exemplar da Bíblia. Eu acredito que seja um exemplar da Bíblia, que é, como eu disse, aquilo que as igrejas fazem. E fazem com o simbolismo de que, se porventura alguém em qualquer outra situação vier a encontrar aquilo, encontre a palavra de Deus e a relação das pessoas que seguiam a palavra de Deus naquela situação. Mas quase terminando, meus irmãos, outro princípio que nós entendemos fundamental para a Bíblia é a sua precisão histórica. No final do século XIX, nós podemos dizer que foi uma espécie de auge da zombaria dos cientistas em relação à Bíblia. E como eles zombavam. Aliás, não era só naquela época, sempre se zombou da Bíblia. Acontece que de lá para cá, a arqueologia se desenvolveu muito. E as descobertas arqueológicas vieram a confirmar todas as realidades bíblicas. Então, quem zombava da Bíblia foi ficando de boca fechada e ainda fica de boca fechada. Porque uma das primeiras coisas a serem descobertas foi que houve realmente um dilúvio.
E como eles descobriram isso? Não estou nem falando das descobertas em relação ao solo, essa coisa. Relatos históricos, são mais de 2.000 relatos históricos de povos diferentes falando de um dilúvio de caráter universal. Eles encontraram já todos os roteiros da caminhada e da peregrinação do povo de Israel. Inclusive, eu trouxe aqui, não sei se eu trouxe a imagem, mas eu falei para os irmãos que é possível ver por satélite do espaço o trajeto do povo de Israel na travessia do mar. Vários artefatos egípcios foram encontrados naquele lugar. Rodas de carros, armaduras, mostrando que aquele exército realmente sucumbiu. Mas mais do que isso, antes da libertação, nós lemos lá um relato do faraó endurecendo contra os israelitas sobre a fabricação de tijolos. E o que fala lá naquele relato? Como é que é? Adivinha o que eles descobriram? Os tijolos sem capim dos israelitas dessa época. Os muros de Jericó, a Bíblia diz que caíram de que jeito? Sim. E tombaram para que lado? E você fala, pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Tombaram para fora. E como os historiadores descobriram isso? Os muros de Jericó, tombados para fora, exceto onde? Casa de Raabe. E, olha, eu poderia dizer aqui para os irmãos muitas outras coisas. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Os relatos históricos confirmam a destruição dessas duas cidades de uma forma que eles dizem misteriosa. Então, eu digo, nós precisamos disso? Não. Nós cremos pela fé. Mas quando essas coisas acontecem, elas mostram que as pessoas que combatem a Bíblia estão erradas. Por exemplo, a Bíblia é muito combatida em relação à precisão científica. Aí eu pergunto, a Bíblia é um livro científico? Não. Mas ela contém erros de matéria científica? Não. Irmãos, se o próprio Deus está revelando a palavra sobre a sua criação, não faz sentido que ele não saiba dizer alguma coisa que ele próprio criou. Por exemplo, quem falou primeiro que a Terra é redonda? Isaías. Demorou um bocado para os cientistas dizerem que a Terra era redonda. Não é verdade? Mataram muita gente por causa disso. Quem falou que a Terra pairava no espaço? Foi Jó. Aliás, olha, os irmãos me lembraram, eu esqueci de anotar. Nesses domingos de julho, os professores das nossas classes de EBD vão estar de folga, né? Os professores de adultos. Então, eu vou ser o macaco gordo que vai dar aula nos 4 domingos, 4 domingos, né? E não é que eu seja nostálgico, porque embora o tempo passado tivesse muita coisa boa, mas nosso tempo também tem muita coisa boa. Mas nós vamos fazer um concurso bíblico nesses 4 domingos. Então, se você quiser participar e concorrer, o prêmio vai ser uma Bíblia dessas bonitas, de encadernação de couro, não é que nem essa minha aqui, que é feiosa, já gastinha, coitada. Mas uma Bíblia bonita, eu tenho certeza que você vai querer participar. Então, todos os irmãos que vierem, nesses 4 domingos, poderão participar desse concurso bíblico. Viu, Norival? Mas voltando a falar da precisão histórica, então, da Bíblia, embora a Bíblia não seja um livro científico, a Bíblia contém diversas afirmações verdadeiras sobre o universo, que só foram descobertas muito depois. Por exemplo, a Bíblia fala quantas estrelas o universo tem?
Não? A Bíblia fala que elas são incontáveis. Pois, meus irmãos, teve um sujeito chamado Ptolomeu, que no ano de 150, se não me engano, depois de Cristo, ele disse que havia 1056 estrelas no universo. Não precisa dizer mais nada, né? Coitado. E há muitas coisas, por exemplo, um texto interessante, eu acho que o Norival, um tempo atrás, me chamou a atenção sobre esse texto, que há fontes de água no leito do mar. Você já leu esse texto? Sabe quando isso foi descoberto? Mais ou menos 50 anos atrás. Parece um negócio também igualmente doido, né? Que no seio do mar haja algumas fontes de água. Mas isso foi realmente descoberto. E tantas outras coisas aqui que nós poderíamos falar, que os irmãos achariam muito interessante, mas eu não gosto de ficar explorando essa coisa da curiosidade bíblica. Porque curiosidade bíblica é curiosidade bíblica, né? Eu gosto de aprofundar o sentido daquilo. Uma última coisa sobre circuncisão, né? O que a Bíblia fala sobre circuncisão lá dos filhos de Israel? Sim, mas como? Em que dia? Até o 8º dia? Ou no 8º dia? No 8º dia. Por quê? Irmãos, em 1946, vejam bem, quase 4.000 anos depois, os cientistas descobriram que a circuncisão feita antes desse dia pode provocar uma hemorragia na criança que leve à morte, porque até esse dia o organismo não produz uma vitamina. É assustador, não é? Sob certo aspecto é assustador. Mas elas revelam tão somente aquilo que nós sabemos que é a verdade. Em 1981, agora eu não estou indo tão longe, bem recente, 81, o quê? 20 e poucos anos. Um grupo de cientistas franceses apresentou à Sociedade Francesa de Ciência 51 fatos que contrariavam a Bíblia, segundo o entendimento deles. 23 anos, né? 23 anos depois, hoje, nenhum desses 51 fatos é aceito pela ciência. Furados. Furados. Né? Então, essas matérias, esses estudos, só são boas para figurar na capa de super interessante, né? Você já reparou? Você passa na banca, né? Tá lá na fila do Extra, tem lá, super interessante. Cientistas descobrem Evangelho de Judas. Você fala, nossa, mas você só vê coisa que contraria a Bíblia. Tudo furado. Não resiste ao rigor da ciência que eles próprios pregam e não resiste, é óbvio, ao rigor da própria palavra de Deus. Precisão profética, mais 5 minutos, precisão profética. Não há nenhum livro, já falei sobre isso, não há nenhum livro no mundo, mas nenhum livro religioso que tenha profecias cumpridas. Aí alguém fala assim, mas e aquele livro do Nostradamus? Que livro? Que profecia? Ele é tudo furado e tudo supostamente codificado, porque ninguém sabe, cada um dá um sentido para o código, né? Então um negócio diferente. Agora, quantos irmãos acham, ou qual era a probabilidade de que Jesus viesse a nascer na cidade de que Miqueias, aproximadamente 700 anos antes, havia dito que nasceria? Tem que ser 100%, porque se o profeta falar 99,99, ele já cumpria a profecia, por isso que os adventistas tinham que ser todos mortos.
Eles falam que vai vir 1800 e quanto, não vem, depois de 1950. Irmãos, a probabilidade, segundo alguns matemáticos, é de 1 para 800 milhões. É muita coisa. Quer dizer, é como realmente uma agulha no palheiro, é a mesma coisa que você... Eu li um autor que ele diz assim, é a mesma coisa que pedir para um macaco discar o número do celular de todos os presidentes de países do mundo e o macaco acertar todas na primeira. E muitas outras coisas. Nenhum livro tem essa precisão profética. Por isso que nós cremos na Bíblia. As profecias se cumpriram. São mais de 300 profecias cumpridas e algumas que estão por cumprir. E que nós entendemos que serão cumpridas, porque nenhuma palavra de Deus vai falhar. Então, essa precisão profética realmente só a Bíblia tem. Canonicidade. O que é canonicidade? Essa é uma palavra que geralmente a gente só ouve nos seminários. O que é cânon da Bíblia? Não é cano, viu? É cânon. Não é os cano, não, hein? Nem é aquela máquina de tirar fotografia também, canon. Cânon é uma palavra que significava régua, vara de medir, padrão. E que passou a significar, no contexto da Bíblia, aquilo que tem a autoridade de Deus para figurar na Bíblia. Então, os 66 livros que nós temos na Bíblia, nós dizemos que são canônicos. Por quê? Por causa da autoridade de Deus. Então, não é só por causa da aceitação, mas por causa da aceitação diante da autoridade de Deus. E aí, então, surge aquele conflito com a Bíblia católica, né? Todo crente, em algum momento, se depara com esse problema. Mas e por que a Bíblia católica é diferente? Os chamados livros apócrifos. Por que são diferentes? Quando é que esses livros foram colocados na Bíblia? No século XVI. Quando é que o cânon da Bíblia foi estabelecido? O do Novo Testamento, meus irmãos, antes do ano 200, já estava estabelecido. Lá, 1000 e tantos anos depois, a Igreja Católica resolve agregar 7 livros e dizer a nossa Bíblia tem a verdade e a dos protestantes não. Mas, na verdade, isso é um grande problema que não dá para a gente falar aqui em todas as situações, mas se algum irmão tiver dúvida, depois nós podemos falar. E, por último, a inspiração. Nós entendemos que a palavra de Deus ela é inspirada. O que significa isso? Inspirada, no contexto de 2 Timóteo 3,16, significa soprada. Deus guiou pessoas para escreverem, no seu próprio contexto, com a sua linguagem, a palavra de Deus. É isso que nós entendemos por inspiração. E claro que muitas questões aqui poderiam ser levantadas, mas como nós estamos próximos do fim, e isso seria muito longo, eu deixo para depois, se os irmãos tiverem alguma pergunta. E eu quero terminar com a última parte desse primeiro capítulo, que é as traduções e as linguagens da Bíblia. Por que há tantas traduções da Bíblia? Que foi? Alguém fez essa pergunta hoje aí? Por que tem tanta tradução da Bíblia? Eu já vi muito crente falando, para que tudo isso? Nem precisava ter. Irmãos, eu tenho explicado o seguinte, a linguagem humana, ela evolui, não evolui? Por exemplo, algumas palavras que eram usadas 50 anos atrás, alguém pode me dar algum exemplo? Garapa. Acho que só quem dá aula pode entender como é difícil isso hoje. Você falar com a garotada, adolescente, jovem,
Irmãos, há uma quantidade enorme de palavras, não são palavras difíceis, não, que eles não fazem ideia do que significa. Isso. Não, e encapelar do mar. Vagas procelosas. Né? Então, essas palavras todas não são mais usadas, não é verdade? Ora, se nós continuássemos lendo a Bíblia de 60 anos atrás, nós teríamos alguns problemas, não teríamos? O que foi, Marita? Essa joia, essa coisa do joia, realmente é uma gíria antiga, né? É verdade. Agora, vejam os irmãos. Toda língua sofre transformação. E essa transformação afeta o sentido das coisas. Por exemplo, há alguns anos atrás, irado era simplesmente um sujeito muito enfesado. Hoje, irado para a galera é uma coisa muito bacana, uma coisa irada. Não é verdade? E como é que isso afeta o sentido das coisas? Bom, você imagine um jovem lendo a Bíblia e dizendo assim: Deus é irado. Deus é bacana mesmo, hein? Não, peraí, o sentido é outro. Deus está irado. Ele está nervoso, ele está bravo. Então, essa busca do sentido é que está em jogo quando uma tradução da Bíblia é feita. Para que aquele sentido idealizado lá, tanto quanto nós percebemos, seja trazido para o presente e entendido. E há duas ideias básicas sobre isso, né, sobre tradução. Uma é a chamada tradução literal. A tradução literal vai lá no texto original, em hebraico, no grego, e traduz aquilo que está lá literalmente. Então, esses textos vão lá no salmista hebraico e vem o salmista dizendo: entreteceste-me os rins. Você fala, misericórdia, o que é isso? O sujeito está na UTI por causa de uma crise renal. O que é entreteceste-me os rins? Então, essa é uma tradução literal. Agora, há uma outra tradução, um outro tipo de tradução, isso sendo bem simples na forma de explicar, que é a equivalência dinâmica. Então, a equivalência dinâmica vai lá, busca o sentido e coloca essa tradução de uma forma que eu possa entender. Ao invés de colocar entreteceste-me os rins, o salmista diz: o meu íntimo se moveu. Aí você fala: agora entendi. É isso então? É isso então. É por isso que você pega uma tradução do João Ferreira de Almeida, essa aqui é João Ferreira de Almeida, os melhores textos. E você pega uma NVI, e há uma diferença grande, porque a NVI, meus irmãos, se você quiser uma tradução realmente equilibrada, embora, claro, toda ideia tem oponentes, há pessoas que não acham isso, mas uma tradução realmente equilibrada é a NVI. Ela não vai nem no extremo da tradução literal e não vai no outro extremo das paráfrases. Paráfrase, o que é? É uma Bíblia que o cara traduz do jeito que ele quer. Então, por exemplo, The Message, a mensagem do Eugene Peterson, né, uma tradução bem recente, é paráfrase. A Bíblia Viva, paráfrase. São fáceis de entender, mas podem não necessariamente conter o sentido exato do texto. E aqui a gente poderia dar vários exemplos para os irmãos também, confusões com, por exemplo, expiação, propiciação, perdão, que são coisas diferentes e que às vezes nessas traduções ficam misturadas, mas que não daria também para explicar cada uma dessas diferenças. Então, na dúvida, fique com um texto um pouquinho mais conservador. Né? A Almeida 21,
é um bom texto, né? Se quiser, pastor, geralmente as pessoas me perguntam, pastor, eu vou comprar uma Bíblia, que tradução eu compro? Bom, então, se quiser um entendimento claro, sem palavras difíceis, compre a NVI. Se quiser alguma tradução um pouquinho mais próxima do texto, mas também sem palavras difíceis, Almeida 21. Se quiser uma tradução fiel, então Almeida original. E se quiser uma tradução bem livre, então pegue lá a Bíblia Viva, a mensagem de Eugene Peterson, como eu citei, ou a Bíblia na linguagem de hoje, né? Ou a nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Todas essas são traduções livres. Bom, é isso que nós tínhamos planejado para esse primeiro estudo. Os irmãos conseguiram voar comigo um pouquinho sobre isso. Na quarta-feira que vem, nós vamos ver a ideia de cada livro. Então, na quarta-feira que vem, você vai entender por que você não precisa ler na sequência, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e você entender qual o propósito de cada livro dentro do plano geral de Deus. Alguma dúvida? Diga, irmão Sandoval. Norival, já estão querendo que você não participe. Da Bíblia cronológica. Olha, a Carlinha fez uma pergunta muito apropriada. A Carlinha perguntou o que eu acho da Bíblia cronológica. Os irmãos já viram a Bíblia cronológica? Estou me enrolando aqui para falar. Trava-língua. Eu acho muito válida para quem deseja... Então, mas para quem deseja estudar. Há algumas Bíblias, meus irmãos, que elas são boas para estudo. E há muito crente que ele não estuda a Bíblia, ele lê a Bíblia. E ler é diferente de estudar. Então, para quem deseja estudar a Bíblia, aí eu recomendo a Bíblia cronológica. Porque você consegue ter um entendimento sequencial, né, da revelação de Deus e temporal. E isso, para mim, é fundamental. Isso. Então, mas aí é que está, Carlinha. Todo texto bíblico tem interpretações de quem traduz e de quem organiza. Isso é inevitável. Isso, exatamente. Por isso que é importante, quando a gente vai comprar uma Bíblia, a gente verificar quem traduziu. Pode deixar, irmão Sandoval. Quem traduziu, qual é a equipe envolvida naquilo, para você ver se são pessoas sérias, né, do ponto de vista bíblico, se são pessoas confiáveis, para que você possa se basear naquilo. Eu vejo as pessoas comprando muito Bíblia comentada. A pessoa quer estudar, eu vou comprar uma Bíblia comentada. E aí tem Bíblia comentada para tudo quanto é gosto. É Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do jovem, Bíblia não sei o quê, né? Irmãos, cada Bíblia comentada segue a tendência do comentarista, que pode não ser necessariamente aquela que nós acreditamos, por exemplo, como batistas. Né? Então, eu já vi muito crente batista com Bíblia comentada pentecostal. Pô, não tenho nada contra os pentecostais, como crentes somos irmãos. Só que os comentários daquela Bíblia são contrários do que nós acreditamos. São diferentes. Né? E outros exemplos que nós poderíamos. Então, nós temos adotado, ou as pessoas que têm me perguntado, eu tenho indicado ou a NVI de estudos, ou a Bíblia do Charles Ryer, ou a do Shedd também. Né? São três opções que nós temos hoje de Bíblias comentadas. Entendido? Satisfeito, não? Podemos terminar? Bíblia de Scofield. Aí já tem algumas outras coisinhas lá que nem todos concordam, como, por exemplo, dispensacionalismo. E é um pouco mais complicado. Os irmãos têm que fazer o que o Norival faz. Ele sai comparando tudo. Entendeu? Então, mas, irmãos, é assim que tem que fazer. Se você está interessado em estudar a Bíblia com uma Bíblia comentada e está com paciência, então você pega uma Bíblia comentada, o que ela diz, pega o que a outra diz e pega o que a outra diz, você vai ver que diferença.
Porque são entendimentos teológicos diferentes, a partir do ponto de vista do comentarista. Só um exemplo, já que os irmãos estão interessados nisso. Havia um texto, Salmo 116, se não me engano, que era traduzido como Deus se alegrava com a morte do justo. Não sei se é Salmo 116, 25. Isso foi traduzido muito tempo com esse entendimento. Preciosa é ao Senhor a morte dos justos. Qual é a ideia que você tem desse versículo? Tá bom. Mas qual é a ideia que o irmão tem? Uxa, errei por 10, hein? Falei 116, 25. 116, 15. O que você tem de ideia quando você lê esse versículo? A Carlinha pensou a mesma coisa que eu pensaria, né? Deus dizendo, oba, morreu mais um justo. Os estudiosos da Bíblia chegaram à conclusão que, na verdade, a ideia é completamente diferente. Hoje, esse versículo, você pode olhar na NVI, ele está traduzido como Deus vê com pesar a morte do justo. Você fala, poxa, mas é o oposto, né? É o outro sentido. Por quê? Por causa do estudo da palavra no hebraico, que as pessoas tinham um entendimento, passaram a ter outro entendimento. Então, se você pegar uma Bíblia de 50 anos atrás, você vai ver essa tradução. Preciosa é ao Senhor a morte dos justos. Pegar uma Bíblia, tradução recente, você vai ver. Deus vê com pesar a morte do justo. Entendido? Podemos terminar? Então tá.